Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu quero começar falando um pouquinho de tratamentos médicos. Quando nós estamos doentes, a gente pode ir em busca de um tratamento que é chamado de alopático, que é a medicina tradicional. E a matéria-prima para esses medicamentos são fontes sintéticas, minerais, vegetais ou animais. A gente pode também ir em busca de um tratamento fitoterápico, com substâncias que causam ações contrárias aos sintomas. A diferença é a matéria-prima, exclusivamente vegetais e com uma ação menos tóxica. Podemos pensar também na terapia floral, que busca o bem-estar físico e emocional. Qualquer semelhança com os chazinhos, os carinhos e os conselhos dados por nossas mães e por nossas avós não é mera coincidência. E durante um certo período, a ação dessas mulheres foi chamada bruxaria, feitiçaria. E é dentro desta percepção que eu quero pensar a história da Luzia Pinta. Pensando a minha, a sua, a nossa africanidade. Luzia nasceu em Luanda, na costa da Angola. Sabemos muito pouco sobre a sua data de nascimento e sobre a sua infância, mas existem relatos que dizem que a pequena Luzia quase sempre entrava em um estado catatônico. Ela caía, ficava paralisada por um longo período de tempo. Uma vez, Luzia caiu e teve um sonho. Neste sonho, ela encontrou uma senhora e a senhora perguntou para ela: "Onde você quer ir?" Ela disse: "Eu quero atravessar o rio." E a senhora responde: "Você vai, mas logo você vai voltar." Ela continuou andando e encontrou um rapaz e uma senhora que perguntaram novamente para ela: "Onde você quer ir?" E ela respondeu: "Eu quero atravessar o rio." O rio secou e a Luzia passou. Luzia atravessou o rio e chegou numa encruzilhada. Encontrou mais duas senhoras que lhe indicaram o caminho pelo qual ela deveria ir. Era um caminho pedregoso, não era o caminho tranquilo que a Luzia queria passar. Mas ela foi pelo caminho pedregoso. Para os bantus, a passagem de um grande grupo de águas significa a passagem do mundo dos vivos para o mundo dos mortos. Luzia encontrou o senhor de longas barbas, que disse para ela: "Agora você não vai mais sofrer." É dentro deste universo mágico e simbólico que a gente tem que entender a vida desta menina, que aos 12 anos de idade foi arrancada da Angola e trazida para a América. Por volta de 1711, ela chega em Sabará, Minas Gerais. Luzia vai viver décadas aqui no Brasil, protagonizando uma história extraordinária, contada e recontada em diferentes livros e por muitos historiadores. Luzia Pinta conquista sua carta de alforria, se estabelece em Sabará e viveu aqui no Brasil por 30 anos. Ela possuía poderes para fazer adivinhações e para curar pessoas. Ficou famosa pelos seus ritos e recebia na casa dela brancos, pretos, pobres, ricos, em busca ou de cura ou de conforto espiritual. Ela se sentava em frente a uma espécie de altar coberto com os panos. Nas mãos, ela segurava ora uma espada, ora uma machadinha. Ela ia batendo esse metal e os pés no chão. E aí, de repente, ela começava a tremer, a dançar, a cantar e a falar numa língua estranha. Colocava um penacho na cabeça dela e ela dizia que ouvia os segredos do vento. E assim, ela descobriu os males
e dava auxílio àqueles que a procuravam. É nesse contexto que se dá a vida de Luzia Pinta, uma calunduzeira de Sabará. Calunduzeira? O que é o calundu? A expressão coloquial da palavra calundu, ela se refere a estar chateado, emburrado, mas também se refere a práticas religiosas de raiz africana que se associaram a práticas ameríndias. O calundu colonial é a primeira reorganização ritualística da população africana em situação diaspórica, expulsa do território africano. Não existia um espaço específico para a organização de ritual. Eram práticas que as pessoas faziam dentro de suas casas, para cuidar das pessoas, para fazer as suas curas. Não é um culto organizado e periódico para uma divindade. São pessoas que, de forma informal, atendem em suas casas um grupo populacional desprovido de assistência médica. E é neste contexto que Luzia Pinta, junto com muitos outros calunduzeiros, ganham fama no território brasileiro, trazendo para este grupo populacional não apenas a possibilidade de um remédio, de um unguento para aliviar os seus males físicos, mas também de adivinhações, de conselhos e de toda uma conversa em busca de uma tranquilidade espiritual. Eram os curandeiros, os rezadores que ganhavam fama no território brasileiro. E esta fama atrai a ira da autoridade pública e dos religiosos. 2 vizinhos a acusaram ao Tribunal de Santo Ofício. E ser acusada de calunduzeira era ser acusada de feiticeira e de ter pacto com o demônio. Para os tribunais do Santo Ofício, a feitiçaria era considerada uma heresia. É como se o feiticeiro tivesse feito um pacto explícito com o demônio, quer tenha sido de forma consciente ou inconsciente. A sentença já estava dada. Ela é levada para o Rio de Janeiro e depois para Lisboa. Foram 2 anos de interrogatórios constantes. Os inquisidores ficaram impressionados com a riqueza de detalhes que ela contava, e contava sempre a mesma história. Eu ofereço cura, eu ofereço apoio espiritual, dizia Luzia. Todo o meu trabalho eu faço em homenagem a Santo Antônio e São Gonçalo. Eu sempre peço para as pessoas que recebem a cura para fazer missas, para dedicarem orações. O meu pacto não é com o demônio. O meu pacto é com a saúde física e mental das pessoas que me procuram. Mas era em vão, porque na prática era um grande teatro para provar aquilo que eles tinham dentro da cabeça deles, aquilo que eles achavam o que eram as práticas religiosas de matriz africana e ameríndia. Foram extenuantes idas e vindas, do cárcere ao tribunal e do tribunal ao cárcere. E como ela não mudava a história, eles resolveram que teriam que torturá-la fisicamente e a colocaram no potro. Era um apetrecho em que se amarrava o réu pelos pés e pelas mãos e o esticava até ele não aguentar mais. E depois de 2 anos de torturas físicas e psicológicas, Luzia Pinta foi declarada culpada, banida do Brasil. Ela foi obrigada a cumprir penitência e encarcerada em Castro Marfim, onde nunca mais se ouviu falar dela. Nos séculos 17 e 18, o calundu representava a prática do curandeirismo. Faziam uso de ervas associado a métodos de adivinhação e de possessão. Os curandeiros tinham conhecimento de várias técnicas medicinais.
Era uma mistura de costumes africanos, indígenas e portugueses também. E consistia no uso de produtos naturais facilmente encontrados. Faziam uso de métodos que hoje nós chamamos de fitoterápicos e atendiam pessoas de todos os grupos sociais. E mesmo com toda a perseguição e repressão, resistiram firmemente, tentando dar alívio também aos escravizados e às pessoas que possuíam poucos recursos. Até o nosso próximo vídeo.